1 Reis, capítulo de número 19. Mas vamos lá então a palavra de Deus. Verso de número 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, de cada um dos profetas que você matou. Verso número 3. Elias ficou com medo. Diga, ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida. Repete comigo: salvar a vida. E foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Obrigado, não era preciso. Que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Repete comigo, por favor. Sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Por favor, salte comigo para o verso de número 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Repete comigo, por favor. Unja Azael como rei. Unja Jeú como rei. E unja Eliseu como profeta. Amém. Somente até aqui. Existem alguns pontos que nós vamos frisar aqui nessa manhã. E eu preciso que você preste muita atenção comigo. Dentro da história, se você tiver alguma dúvida depois, mesmo lendo esses textos anteriores que eu disse, e até um pouquinho posterior, mas os 17 e 18 é o suficiente para você entender. Mas mesmo lendo e tiver alguma dúvida, tenha liberdade de procurarmos depois, para que nós possamos explicar um pouquinho da história, para que você consiga entender, porque assim fica mais fácil. O que nos chama a atenção nesse texto, o que está nos contando, é um episódio após o profeta Elias se apresentar, que é o início do capítulo de número 17. Ele se apresenta diante de um rei perverso que estava governando em Israel, e ele começa, ou melhor, ele já chega se apresentando e lançando um decreto, porque o povo de Israel estava afastado de Deus, e ele já chega lançando desafio, dizendo que durante 3 anos e meio não ia chover sobre Israel. Não basta, irmos muito longe para entendermos que estamos falando de um tempo muito remoto, onde havia poucas ou quase ou nenhuma indústria. E isso
faz com que todas as pessoas dependessem exclusivamente, diretamente dos mantimentos, colheitas gerados pela terra. Temos um episódio na Bíblia que nos relata sobre a história de José, de que ele conseguiu ultrapassar, ou o governo do Egito conseguiu ultrapassar por um grande período de seca. Na verdade, a Bíblia fala de 7 anos de vaca magra, ou seja, 7 anos de muito pouco produtividade da terra, mas ele só conseguiu porque ele teve uma revelação anterior de Deus. Ele armazenou porque Deus proveu 7 anos de muita bonança. Ele criou muitos estaleiros e ele guardou muito, e ele teve condição de ultrapassar 7 anos depois de muita fragilidade. Tirando esse entendimento e essa aplicação e essa organização, sobreviver a 3 anos e meio de seca seria quase que impossível, ou seria de extrema dificuldade, o que dificultaria imenso o governo de uma nação, a não ser nesse episódio que eu ressaltei, de José do Egito governando lá no Egito, que ele tem a revelação de Deus. Tirando isso, seria uma situação em extremo para empobrecer uma nação e deixá-la totalmente destruída. Seriam 3 anos e meio absolutamente sem colheitas. E quando ele lança esse desafio, é como se instantaneamente o céu se fechasse e não chovia mais sobre Israel, até ele voltar a liberar uma palavra que só ia acontecer posteriormente. Quando ele regressa depois de 3 anos e meio, um novo desafio para mostrar para o povo de Israel o que está em causa aqui é um povo que estava desviado de Deus. Deus derramava chuva sobre Israel anterior ao desafio, Deus derramava chuva, e o povo começava a engrandecer outros deuses, dizendo que o Deus tal, ou o Deus aquele, ou aquele outro, era o Deus que abençoava a nação de Israel, e nunca o Deus poderoso, nosso único Deus, Yahvé ou Javé. Então toda a glória era dada a outros deuses, era esse o intuito do povo. O povo pegava as glórias e dava para outros deuses, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus de papapá. Então quando há esse cerrar, esse cessar, o que está aqui sendo demonstrado, o desafio é para que não houvesse chuva, para que verdadeiramente fosse manifesto quem era o Deus que mandava chuva. Elias se apresenta depois de 3 anos e meio, então lança um desafio, que se você ler você vai saber, eu não vou falar, se não leu vai ficar curioso. E depois desse desafio, então, como sentença, ele venceu o desafio, ficou provado que o Deus dele era o Deus de Israel. Ele se sentencia, ele mata todos os falsos profetas. Os profetas tinham uma função, e tem uma função é de representar o seu Deus. Então todo o Deus que havia, o Deus Baal, todos os deuses, eles tinham seus profetas que os representavam. E aí quando esse desafio é lançado e eles perdem, automaticamente eles perdem autoridade. Quando perdem autoridade, então há uma sentença da parte de Elias e todos eles são sentenciados. Aí após essa sentença, encontramos o texto que nós lemos. Aí no texto que nós lemos, vem uma ameaça de Jezabel, perversa que só, mulher de Acabe, amedronta o profeta homem de Deus. Havia acabado de vencer uma guerra, não estava em pecado, estava em comunhão com Deus, havia trago uma grande manifestação de Deus. Deus não havia o abandonado diante daquela situação, mas ele sente medo da ameaça de uma mulher. Causa um impacto porque ele acabara de derrotar num desafio vários homens que se denominavam profeta, e agora recebe a ameaça de uma mulher, e ele sente medo. E de que ele sente medo? Qual é o medo dele? É de
O que nós lemos no texto? Morrer. E é exatamente aqui que nós vamos entrar na ministração desta manhã. Essa semana nós ministramos aqui no estudo, e uma das passagens falava exatamente sobre Elias também, que ele sentiu as mesmas tentações que nós. Então o texto está em Tiago, capítulo número 5, verso 17, se não me falha a memória, é isso. Era um homem que ele era temente a Deus, obediente a Deus, mas ele sente uma tentação agora, e a tentação é o que? Salvar a própria vida. A tentação é fugir de uma ameaça de morte. A tentação é correr daquilo que era o plano de Deus para a vida dele. A tentação é fugir de um lugar de combate. A tentação é estar vindo uma pressão sobremaneira que eu não tenho capacidade para enfrentar essa pressão que está vindo. É de tamanha estranheza que ele acabara de derrotar vários falsos profetas, desafiou deuses. Mas agora vem a ameaça de uma mulher e ele está com medo de perder a sua vida. Os profetas estão clamando no desafio, e Elias, um pouco anterior a isso, Elias está lá zombando dos profetas, porque tamanha era a confiança do profeta naquilo que Deus estava fazendo. Agora não. Agora vem uma ameaça de um mensageiro, de uma mulher perversa, e diz: eu vou te matar. Aí quando vem essa ameaça de morte, ele sente medo e ele foge para salvar a sua própria vida. Aí o texto é bem claro em dizer: ele vai para o deserto. Repete comigo: o próprio Elias vai para o deserto. Você teria essa coragem? Se você não está habituado com palavrar não, com as palavras do palavrado, né? É cristão, ou o dialeto cristão, deserto é tempo de prova. Quem é crente há mais tempo sabe disso. Deserto é lugar de provação. Quando você fala assim: nossa, eu estou num deserto, irmãos, dependendo do crente, você vai saber que o negócio está estreito na terra mesmo. Isso pode ser em várias áreas: financeira, relacionamento, saúde, pode ser emocional, pode ser qualquer área, vale essa aplicação. Então, por favor, não fique utilizando isso, eu te peço, seja sempre abundante da graça de Deus. Mas se você ouvir alguém dizendo, ou se algum dia você estiver numa prova grande, você pode usar isso sim para referenciar a sua prova: eu estou em um deserto apertado. Agora, cuidado com as suas palavras, que elas têm poder. Então Elias toma a decisão de ir para o deserto. E por que ele vai para o deserto? Porque ele está com medo de morrer, ele quer salvar a sua vida. Aí depois dele caminhar o dia todo, ele se sente cansado. Então vamos identificar algumas coisas aqui. Elias está com medo. Elias entrou para o deserto pela sua própria vontade, e ele está cansado. Quando a gente começa a analisar esse contexto, a gente começa a identificar aqui alguns pontos. Elias, ele vai então e ele senta debaixo de uma árvore, que na nossa Bíblia está identificada como zimbro. A Bíblia diz que ele senta, e a Bíblia vai dizer que ele deita e ele dorme, mas antes disso ele sente uma vontade de morrer. Presta atenção. Por que Elias está fugindo? Para salvar a vida. E o que ele está com vontade? Você conseguiu entender já? Não? Se ele queria morrer, por que ele não ficou lá? Olha a situação dele. Eu estou correndo, Senhor, olha para mim, eu estou querendo salvar minha vida porque tem uma perversa querendo me matar. Aí Deus está olhando para ele. Eu estou conjecturando, as ações dele é uma oração para Deus. Olha, o meu profeta
abençoar a vida dele, eu vou intervir. Aí de repente, na hora que Deus está pensando em intervir, o profeta vira para Deus e fala: Senhor, eu estou com vontade de morrer. Irmão, se eu fosse Deus, não sei, porque eu não vou falar nada, não, vou acabar pecando aqui. Mas no mínimo ia apontar o caminho de volta para ele. Olha, tá aí. Você não precisa nem sujar suas mãos, é só voltar para lá e esperar até amanhã. Ela deu 24 horas para te matar. Aí você correu 12 horas, chegou agora, está deitado e tal, e já está com vontade de morrer. Espera mais 12 horas que ela vem e te mata. Sabe o que isso representa? Alguém que está em crise. Alguém que diz que quer morrer, mas a vontade de viver. Alguém que está correndo para sobreviver, mas a vontade de morrer. Você está debaixo de uma ameaça, Elias está debaixo de uma ameaça, então ele corre para salvar a vida. Aí ele está no lugar de dormir, de descanso, e ele ora para ser morto. Quantas vezes a gente não passa por isso? Quantas vezes a gente está naquela vontade de superar o problema, mas de repente a gente está lá, prostrado diante do problema, e fala: Senhor, não vai dar. Senhor, eu vou desistir. É paradoxo, faz uma confusão, faz. Quantas vezes a gente ora na madrugada, campanha, aí depois a gente está naquele momento de fragilidade e fala: Senhor, eu vou parar. Mas peraí, você não pediu tanto, você já não pagou um preço alto, você já não veio até aqui, você não está com vontade de vencer, por que agora quer parar? Acontece. Elias era homem sujeito às mesmas tentações. E o que ele está enfrentando agora é uma guerra, é uma crise. Ele venceu todas as dificuldades, ele está cumprindo o ministério, ele está fazendo a vontade de Deus, ele não está fora da vontade de Deus. Intimidade com Deus ele tinha. Depois do desafio, ele foge, Deus manda ele correr, ele vai para a beira de um ribeiro, e lá escondido, no lugar deserto, não tinha ninguém por perto, a não ser todo dia de manhã, pão com carne, um sanduíche abençoado que Deus preparava para ele, e mandava um corvo lá entregar de manhã cedo. Pastor, o que é isso? É isso mesmo. Um pássaro, toda manhã ia lá e levava para o profeta Elias mantimento para ele comer. Aí sozinho bebia, não, ele bebia da água, até a água secar, porque não estava chovendo mais. Aí a água secou, o corpo vai parar de levar, porque não tem água, não dá para comer sanduíche, não dá, não tem nada para ajudar a ingerir, não dá. Então Deus vira para ele e fala: olha, agora você sai daí, que eu vou te enviar para uma cidade, e lá nessa cidade eu vou te sustentar. Tem coisa melhor de quando Deus fala assim: eu estou preparando o sustento, vai que eu estou contigo. Amém ou não amém? O problema é quando você chega lá, a pessoa que vai te sustentar está preparando o último bolo para ela comer e morrer com o filho dela. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias, a viúva de Sarepta. Ele está na beira do riacho, comendo pão, está tudo tranquilo, bebendo água do riacho, está tudo muito bem, mas de repente o riacho seca, porque não chovia. E aí Deus manda ele sair dali, que tinha uma mulher que ia sustentar ele. Quando ele chega lá, a mulher está juntando a lenha. Mas eu fico imaginando o profeta. Olha, eu falei: que Deus é esse? Já me mandou para um lugar, irmão, e eu não vou nem ter que pedir, eu não vou nem ter que esperar muito, porque a senhora já está catando lenha para levar, para preparar o bolo. Ah, que delícia! Mas aí na hora que ele fala com ela, ela vira para ele e fala: meu senhor, você está no endereço errado. Não pode ter sido Deus que te mandou não, porque o negócio aqui está estreito. Se você está no deserto, imagina aqui. Sabe o que eu estou fazendo? Pegando lenha. Para quê? Para fazer um bolo. Ele é tudo que eu quero. Não, mas é porque só tem um pouquinho de trigo e só dá para fazer um bolo para eu e meu filho comer, e depois disso a gente vai esperar a morte, sentadinho nós dois, um olhando para o outro, esperar morrer. Por quê? Porque tem uma grande seca e o meu azeite, o meu trigo está acabando. As viúvas viviam de doação. Quem vai doar quando está numa seca? O profeta fala com ela: olha, está tudo bem. Faz o seguinte, então. Vai lá e faz o bolo, mas primeiro para mim.
e depois você faz para o seu filho e para você. A viúva desce, vai lá, prepara o bolo, traz para ele. Ele come e tal. Ela volta, prepara para o filho dela, traz. Ela vai, prepara para ele, traz de novo. Prepara para ela, traz de novo. Prepara para ela, para o filho, para ele, para ela. Dá para chamar vizinho também, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que ela faz, o azeite não para de cair mais na botija. À medida que ela vai pegando farinha, no saco não para de sair mais farinha. O azeite não acaba, a farinha não acaba. Então Deus, Ele manda e Ele dá a providência. Viúva, ela prepara, ela vai e pega. Profeta, está acontecendo algo diferente. O que? Está fluindo azeite do negócio. Deus não está deixando faltar. Verdadeiramente você é homem de Deus. Não estamos falando de qualquer pessoa. Não estamos falando de qualquer homem, não. Era um homem de Deus, reconhecido como homem de Deus pelas suas ações e atitudes. Como que você conhece o homem de Deus? Pelo jeito que ele prega bonito ou fala? Não. Pelo fruto que ele dá. E qual era o fruto do profeta? Era manifestar os milagres e as providências de Deus. E aí esse homem está lá debaixo do pezinho com vontade de morrer. Às vezes a gente passa por isso também. Quem nunca, né? É assim que a gente pergunta, né? Quem nunca? Quem nunca passou por situação como essa? A gente sai da igreja, a gente acostuma dizer, né? Tem uns memezinhos, não é bem meme não, mas tem umas coisas que se usam na internet para dizer assim, olha, eu indo para a oração, para o culto da oração, é um gatinho todo, né? Indo devagarzinho e tal. Eu voltando do culto de oração, aí já é um leão todo poderoso. Às vezes a gente sai da igreja e a gente sai assim. Se eu pegar o diabo na minha frente, eu vou dar tanta bicuda na cara dele, eu vou bagaçar aquela cara nojenta dele. A gente não sai assim? Os profetas de Baal lá, Elias saindo do culto, o que ele está falando? Clama mais alto. Os profetas estão lá clamando o desafio, aí o Deus deles não ouve, aí ele está lá, clama mais alto, chama ele, também ele está viajando, faz isso, faz aquilo. O que Elias está pensando? Se ele aparecer, eu vou dar uma bicuda na cara dele, eu vou fazer porque eu estou cheio da unção de Deus. Mas aí depois vem uma mulher, eu vou te matar, seu abençoado, miserável. Aí aquele leão poderoso já está igual um gatinho. Não faz isso não. Você não vai matar, não, você não vai nem me pegar. Eu não vou nem estar aqui mais. Eu já estou sumindo para o meio do deserto. Escondendo do lugar de guerra para fugir de uma pressão que está externa. A gente sai do culto. Oh glória. Aí o problema vem no outro dia, um probleminha. E a gente está toda acanhada diante dele. A gente está no culto, a gente olha para o irmão do lado, a gente profetiza, a gente sapateia no fogo, a gente manda, a gente determina a bênção na vida da pessoa, a gente manda fogo, manda poder sobre a vida das pessoas, e a gente está aqui cheio de autoridade, dizendo, nós vamos! Mas aí vem a pressão, aí a gente começa a esconder e a vontade é de fugir do deserto. É um problema. Aí a palavra de Deus diz que o profeta abençoado, ele sente vontade de morrer, mas ele não se mata. Ele sente vontade de morrer, mas ele não se entrega. Ele sente vontade de morrer, ele vai falar com o Deus da vida. Ele sente vontade de morrer, mas ele leva o problema para Deus. Ele sente vontade de parar, mas ele chega diante de Deus e fala, Senhor, mas está aqui, eu estou querendo parar, mas eu não paro com as minhas mãos. Para isso para mim, se for essa tua vontade. Quer parar, mas não para. Quer morrer, mas não se entrega. Quer, mas não.
Se ele quisesse morrer mesmo, não era isso que ele ia fazer. Se ele quisesse morrer mesmo, ele ia acender fogo estranho. Lembra dos dois lá no livro do profeta Samuel? Acende fogo estranho e são fulminados por Deus de onde voltaram. Quer morrer? Faz uma revolução contra Deus, igual o Corá fez no deserto. Êxodo, eu sei que você conhece, está passando uma novela, já faz 10 anos que está passando uma novela sobre Êxodo, na Record, você conhece. Corá queria morrer? Ele não queria, mas ele fez uma rebelião contra Deus e morreu. Então o profeta, ele está com vontade de morrer, ele está sentindo um desânimo, uma fraqueza, uma depressão que ele está sentindo ali. Cansado, fugitivo, com medo de Jezabel matar ele, querendo morrer por outro lado. Está uma confusão que só. Você quer identificar momentos desses na sua vida? Começa a anotar seus sentimentos. Toda hora que vir um sentimento, você pega e anota ele. Vai anotando. Depois você tenta ler e decifrar aquele negócio. Fala, que ser humano é esse aqui? É ele mesmo. Fugindo com vontade de morrer, descansando para não morrer. Continua andando no deserto com fome, você vai morrer, rapaz. Ele está descansando, ele está parado, mas ele está desejando a morte. Está confuso o negócio dentro da cabeça dele. Existe uma grande prova que ele está passando. Aí ele adormece. Aí quando ele adormece, a palavra de Deus vai dizer que vem um anjo e acorda ele. Amém? Isso quer dizer que Deus não tem problema de lidar com um profeta que está passando fraqueza. Isso quer dizer que Deus não tem problema de lidar com um crente que está passando por um tempo de deserto e está confuso, está um turbilhão de coisas dentro da sua mente. Deus não tem nenhum tipo de problema em trabalhar isso na sua vida. Deus não tem nenhum tipo de problema em trabalhar isso na minha vida. Deus não vai me rejeitar porque eu estou num momento de crise e dificuldade diante dele. Deus não vai te rejeitar porque você está passando por um tempo de prova e não sabe exatamente o que você quer da vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo de número 6. Ou melhor, verso de número 5. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta e come. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei que tipo de Deus você imagina que tem. Porque tem muito crente que quando está desanimado, está com cabisbaixo, está sentindo uma pressão, ele começa a pensar: Deus vai me fulminar, Deus não vai me aceitar desse jeito, Deus não está se importando comigo. Mas a palavra de Deus está nos mostrando aqui de que Deus está trazendo pão, Deus está trazendo mantimento e ainda está trazendo um anjo para poder acordar, porque ele está dormindo. Então, em nome de Jesus, deixa todas as mentiras de Satanás para lá e creia: se o teu dia é de problema e dificuldade, o Senhor é poderoso para chegar com mantimento do seu lado e te trazer algo para a sua sobrevivência. Esse é o nosso Deus, irmãos. Para com essa mentira de um Deus que é isso, que é aquilo que está querendo fulminar a nossa vida. Não, Deus está querendo é resgatar-nos. Deus está querendo é curar, Deus está querendo é restaurar, Deus está querendo é trazer um tempo de libertação. O anjo do Senhor está chegando, está dizendo: levanta, porque tem comida descendo do céu. O que o Senhor está dizendo é: levanta, porque tem mantimento, está do seu lado, a brasa está acesa, o pão está assando. Deus não te esquece. O que está acontecendo? Estou dormindo, eu estou passando por um tempo de prova, está tudo complicado. O anjo está dizendo: ei, acorda. Para quem, anjo? Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que ir. Não. O que você tem que fazer é comer, se alimentar. Está do seu lado. O pão vivo que desceu do céu está do seu lado. Verdadeiramente o reino de Deus é a comida e a bebida. Se alimenta, porque grande é a tua caminhada. Tempo de prova não é tempo de
desistir. Tempo de prova é de se achegar para perto de Deus, para que Deus faça algo poderoso em teu favor. Fico imaginando eu dormindo, aquele sono, vou nem falar abençoado, não, que é atribulado. Dormir desse jeito, aquele sono que toma, que a pessoa não quer acordar. É aquele sentimento horrível que não quer ficar sozinho, mas os outros chamam para sair e não sai. E aí depois que os outros saem, chora porque está sozinho. É aquele sentimento horrível que não quer ser esquecido pelos outros, ou melhor, está doido para que os outros esqueçam dele, mas quando esquece, fica ressentido, fica chorando, choramingando. É esse tipo de problema que o Senhor está tratando aqui. Sabe a vontade do profeta? Dormir, não acordar mais. Sabe a vontade de Deus? Enviar um anjo para despertar ele do sono. Fala, levanta que você tem que comer. Aí a palavra de Deus diz que ele acorda e come. Toma água e volta a dormir. O Senhor já restaurou minha vida uma vez, o Senhor não vai fazer de novo não, porque eu já estou nesse problema de novo. O Senhor já me trouxe mantimento, o Senhor já restaurou minha força, o meu vigor, e agora o Senhor não vai fazer de novo. Aí a palavra de Deus diz que o anjo torna a tocar nele, amém? Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus não desiste de você, é você que pode desistir dele. Agora Ele não desiste de você. O Senhor deu mantimento, renovou a força, você foi, profetizou, fez, está com medo, corre, foge. O Senhor vem, te acorda, dá uma comida de novo. Você levanta para fora aquela comida, não, você continua dormindo. Aí o Senhor faz o quê? Levanta de novo. O Senhor não tem problema em restaurar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas você tem que aceitar a restauração de Deus. Versículo de número 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levanta e come, abençoado, porque a viagem será muito longa. Então nós já vimos dentro da palavra de Deus prova, vontade de morrer, depressão, sentimento depressivo, esse tipo de situação não quer dizer que você é um pecador abandonado, condenado, pior do que ninguém, não. Você está passando por um momento difícil. O profeta estava passando. E aí a palavra de Deus então diz que ele levanta, come, bebe. Verso número 8, leia comigo, por favor. Repete comigo o que eu vou falando, você repete. Levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Repete comigo, até Horebe, o monte de Deus. Se você está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Ele levanta, come, ele bebe, ele começa a andar, e com a força daquela comida, ele avança por uma grande jornada, e ele vai até o monte Horebe, o monte de Deus. Segura aqui que nós vamos caminhando aqui para fechar a mensagem. A jornada será longa. Não da mensagem, do texto, tá? Eu falei, nós vamos caminhando para fechar a mensagem. A jornada vai ser longa, o que a gente entende? A mensagem vai até 1 hora hoje. O irmão me mata, né? Aleluia. Então nós vamos lá, entendendo aqui agora. O Senhor desistiu dele porque ele dormiu de novo depois de comer? O Senhor derrama uma grande unção sobre nossa vida. A gente vai, profetiza e tal, depois a gente está acanhado de novo. Você quer ver crente acanhado? Não é aqueles crentes que sentam nos primeiros bancos aqui, e aí de repente você vai ver eles correndo e escondendo no meio do povo assim, de repente já está no meio dos irmãos, de repente já está lá no banco de trás, e aí na hora que está pregando fica até meio escuro.
fudida assim e tal. Sabe qual é o passo seguinte, irmão? É ir saindo pela porta e tal. Crente acanhado. Não é todo mundo que senta atrás está acanhado, não. Só estou dizendo aqui uma referência. Senta aqui, está cheio de poder de Deus, depois só vai afastando e fugindo. Vai saindo de cena, vai meio que escondendo. Esse é um crente que está acanhado. Cadeira cativa aqui na frente agora, né? Diácono Robson, diaconisa Banda, não sai dali mais. Chega alguém sentar ali, eles tomam a cadeira deles agora, mas não sai dali. Coloca no canto. É, a gente senta aqui em cima. Amém. Mas, então vamos lá entendendo aqui para nós fecharmos essa mensagem aqui. O Senhor não desistiu. O Senhor vem, renova de novo, faz de novo, traz para o cadinho dentro de novo. O Senhor não tem problema em ficar tratando isso. Então o Senhor tratou, trouxe de novo, o anjo voltou. Eu acredito que agora já foi diferente. E eu falo isso baseado na minha experiência de vida. A minha esposa, quando ela vai me acordar de manhã, que eu estou roncando de madrugada da vida, o primeiro é bem carinhoso. Ela acorda assim, amor, você está roncando. O resto eu não te conto, não. Você que é casado, você sabe disso. Às vezes você precisa ficar me olhando assim, não. Cada joelhada, irmãos. Nossa Deus. Mas amém, glória a Deus. Eu fico imaginando o anjo quando eu fosse a Michelle. Ia chegar, eu não sei nem se ele tinha cabelo ou não. Tinha alguém estudado aí que lembra desse detalhe. Fala, ia chegar pelo cabelo já assim, ó, abençoado. Levanta, rapaz. Você já comeu, já bebeu, dormir de novo. Põe-te de pé, rapaz. No mínimo uma rasteirinha de leve, vai dar. E aí o que o anjo faz? Levanta ele de novo. Comida de novo, bebida de novo. O Senhor está com problema de lidar com isso? Não. O Senhor tem tempo? Tem. Está preocupado? Não, dormiu, mas o soninho está bom. Não era para dormir, mas dormiu, vem cá agora. A caminhada ainda é longa. De repente, se ele levantasse na primeira comida, a caminhada seria só de mais 20 dias. Mas como não foi, teve que andar 40. O Senhor falou, olha, eu tive que mandar 2 anjos para poder te acordar. Agora você vai caminhar 40 dias, 40 noites também, só de raiva. Mas vamos lá o texto, então. A palavra de Deus diz que ele levanta, come de novo e ele começa a andar. Agora tem uma chave aqui muito importante para nós fecharmos aqui. Tá? Para onde que Elias está indo? Para Horebe. É o mesmo monte chamado Monte Sinai. Você lembra de alguma coisa? Lembra, né? Tá. É um monte onde Deus se manifestava. Tá. Ele sai para o deserto sem direção. Mas depois que ele come, ele já sabe onde ele está indo. E a restauração que vem de Deus para a vida dele não faz ele voltar para o Egito. Porque por mais que Deus restaurou a vida dele, Deus ainda não deu resposta para as crises que ele está enfrentando. Deus só fortaleceu. E aí quando Deus fortalece ele já consegue caminhar. Agora ele sabe para onde ele vai. E para onde que ele está indo? Para o monte de Deus, o monte do Senhor. Nós até lemos aqui. O monte Horebe, o monte de Deus, finalzinho do verso número 8. O problema que muitas vezes nós enfrentamos é para onde a gente vai com a força que o Senhor está nos dando. Você sabe qual é a nossa dificuldade? É que às vezes o Senhor restaura a nossa vida, que está numa depressão absurda. Aí a gente quer aproveitar que agora a gente está restaurado, e a gente quer ir compartilhar com os nossos amigos, a gente quer ir participar de festa que a gente não conseguia mais participar. Não tem problema nenhum de participar de festa, desde que não seja a primeira opção sua. O problema grave é que muitas vezes nós recebemos a restauração de Deus e toda a força que o Senhor derrama sobre nós
nós, a gente começa a caminhar na direção da nossa empresa, na direção do nosso trabalho, na direção do nosso relacionamento. Mas aqui não, aqui nós vimos um profeta que recebe uma restauração de Deus, recebe força, recebe ânimo, e ele não volta para o desafio que ele estava com Jezabel. Ele decide continuar a caminhada em direção ao monte do Senhor, porque ele está dizendo: agora eu tenho força para orar, eu tenho força para caminhar, eu tenho força para falar com Deus. Agora eu quero ver Ele face a face, agora eu quero falar com Ele, porque eu tenho causas para ser resolvidas. Mas a gente se enche de Deus e a gente vai a profetizar coisas financeiras para nós mesmos. A gente se enche de Deus e a gente vai pensar na nossa própria vida. Aí o Senhor está dizendo: ei, tem algo diferente aqui na vida do profeta. O Senhor está chamando hoje, dizendo: ei, tem algo diferente aqui na vida do profeta. Eu restaurei, mas ele não volta para os desafios que ele estava. Ele continua, ele quer ir mais fundo, ele quer mais de Deus. Ele não quer ser só fortalecido, não. Ele quer um encontro face a face, um encontro presente com Deus. Ele quer ir no lugar onde Deus falou face a face com Moisés. Ele quer ir no lugar onde a glória de Deus já foi revelada. Crente que é crente cheio do Espírito Santo, quando estiver forte, receba isso. Vai para os pés de Cristo, vai para a intimidade com o Senhor, porque de lá você sai diferente. O problema muitas vezes é esse: a gente sai do culto igual um leão, mas esse leão vai bater de frente com o patrão, esse leão vai bater de frente com o funcionário ruim, esse leão vai bater... Não, esse leão é para ir na madrugada e invocar o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Esse leão é para determinar um propósito de vida que lhe aproxima mais de Deus. Esse leão tem que sair daqui fortalecido. Para quê? Para ter mais intimidade com o Senhor, para falar face a face, para dizer: Senhor, eu ainda tenho problemas, mas eu quero continuar aos teus pés. Aí a palavra de Deus nós vamos lá fechar essa mensagem. A palavra de Deus nos narra que ele então chega até o monte. E aí quando ele chega lá no monte, o que Deus fala com ele? Deus vira para ele, prepara todo um cenário. Ele não vê Deus face a face, mas ele vê a glória de Deus, e Deus fala diretamente com ele. A continuação do texto, depois você lê direitinho aí, para você ter um entendimento. Nós vamos lá para o versículo que nós lemos. Versículo de número 15. Então o Senhor disse a Elias: vá ao seu caminho para o deserto de Damasco. Depois que ele foi restaurado, ele foi até Deus. Aí sim, Deus ali tem um encontro com ele. Deus traz a revelação, porque até então ele não estava sabendo, entendendo nada. Tudo que ele estava fazendo, mas ele não estava compreendendo. O anjo alimenta ele no deserto, mas o anjo não responde às causas dele. O anjo traz sustento, mas o anjo não trouxe resposta. E ele queria resposta. Aí o anjo pega, ou melhor, ele continua até Deus, aí agora Deus traz resposta. Deus vira para ele e fala: olha, é o seguinte, nós temos coisas para nós tratarmos aqui. Você não precisa ficar muito satisfeito com a atitude dele, não, porque ainda vai mostrar mais fraqueza para nós. Nós vamos acelerar aqui um resumo aqui bem intenso aqui para nós podermos fechar aqui em nome de Jesus. Deus vira para ele e fala: olha, agora você vai voltar então. Você queria morrer, você está cansado, eu estou te entendendo, estou vendo. Mas você vai voltar agora e tem 3 missões para você. Há um pastor que diz que nem para morrer crente ungido presta. O outro fala: Senhor, chegou o tempo, o Senhor me leva. Você fala assim: ó, só mais 3 missão para você, e você já vai poder partir em paz, descansado, tranquilo. Aí o Senhor fala com ele: olha, primeiro, olha lá, o texto que nós lemos lá, está no verso de número 15, né? Você vai voltar, chegando lá, unja Azael. Primeira pessoa que ele tinha que fazer era procurar Azael e ungir Azael como rei da Síria. Depois que você ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Então 2 reis. E aí depois que você fizer tudo isso, você vai então ungir Eliseu como profeta para ficar no seu lugar. E aí você combate o bom combate, encerra a carreira, guarda a sua fé e está tudo certo. Essa foi a instrução de Deus.
Aí, se nós continuarmos lendo o texto, eu só vou usar para nós encerrarmos. A palavra de Deus diz que ele desce de lá. No versículo de número 19, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele e estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então ele deixou os bois, correu atrás de Elias e seguiu. Não é seguiu, tem aqui um contexto, mas seguiu Elias. Qual era a ordem de Deus? Ungir 2 reis e um profeta. Qual era a primeira ordem? Ungir Azael. A segunda, Jeú, primeiro rei da Síria, depois o rei de Israel. E a terceira, profeta. O que ele faz? Ele inverte, ele pega de trás para frente. Para nós fecharmos aqui, muitas vezes, mesmo depois de tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Deus vai preparar, Deus vai nos dar a missão de forma muito clara, e mesmo assim, nós não vamos seguir com exatidão aquilo que Deus pede de nós. Pastor, diante dessa situação, o que eu faço? Antes disso, eu quero te falar que isso só é permitido por causa do livre-arbítrio da parte de Deus. Deus não tem um problema e Ele te deu isso, você pode decidir. Agora, uma das coisas que eu te digo com muita franqueza, nunca decida sair dos pés de Cristo, porque isso sim vai acabar com a sua vida. Mas agora, a respeito ministerial, a respeito do chamado de Deus, você tem liberdade. Você pode escolher. Você pode escolher como que você faz, a ordem que você faz. Por isso que muitas vezes a gente vê pastores deixam a igreja, vai para outro lado, depois volta. Tem muitas situações como essa. Tá tudo bem, você tem essa liberdade diante de Deus. Agora eu te aconselho o seguinte: quanto mais na linha você andar com Deus, melhor é para você, para o seu ministério. Agora, fechando e concluindo a mensagem, nem com isso Deus tem problema. Elias sai de lá, depois de tudo que aconteceu, tem uma missão, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. O terceiro passo é a conclusão. E aonde que ele vai? Terceiro passo. Ele já encerra, ele fala assim: eu estou querendo me encerrar. E a palavra de Deus diz que ele lança a capa sobre Eliseu, e Eliseu segue ele. Então ele unge Eliseu para ficar no seu lugar. Baseado nisso, o Deus que as pessoas vendem aí fora é o Deus que vai cancelar. Palavra nova que é muito usada na internet. Deus vai cancelar Elias, porque Elias fugiu daquilo que Deus tinha estabelecido. Agora, a verdade da palavra de Deus está nos contextos seguintes: é que Deus, ele vem então e ele arrebata Elias para ir morar com ele, para estar com ele, para sair desse mundo, porque ele, muito temente a Deus, seguia a Deus, mas já não tinha mais condições para poder seguir aquilo que Deus tinha estabelecido, e Deus pega então e retira ele. Isso nos mostra a nossa condição. Mesmo o profeta fazendo tudo, ele tinha um livre-arbítrio, mas mostra também quem é Deus e como Deus trata. Então, se de repente você tem fugido sendo da vontade de Deus, você tem direito de escolher. Deus, ele não é um vingativo que vai ficar querendo te eliminar, te cancelar, não. Deus, ele não faz isso com o profeta Elias. Mas Elias perde uma grande oportunidade de cumprir com exatidão aquilo que Deus tinha determinado para ele. Eu não posso te afirmar o que passou na cabeça dele. Se ele quis ungir para poder ajudar e depois ainda pensava, a Bíblia não relata sobre isso, mas diz que o que nós vemos na palavra de Deus depois é que Eliseu é que vai ungir os reis que ele fala depois, conforme Deus tinha ordenado. Segundo um pastor, em um dos livros que eu já não me recordo, Elias atrasa em 6 anos o propósito de Deus, digamos assim, atrasa 6 anos a obra de Deus, não o propósito, mas a obra de Deus.
E isso com certeza, né, acarreta em algumas dificuldades para ele. Então o que eu quero, dentro dessa mensagem, nessa manhã, e nós fechamos aqui, é te encorajar a chegar aos pés de Cristo. Todo problema, toda dificuldade que você está passando, se derrama aos pés do Senhor Jesus. Está com medo, está fugindo, está difícil, se derrama aos pés do Senhor Jesus. E quando o Senhor derramar uma força sobre você, renovar você, te der alimento, te der mantimento, continua correndo para mais profundo, para os pés de Cristo. Nós entendemos que existem dimensões em oração que nós alcançamos. Uma, nós vamos até o Senhor está tratando de nós, o Senhor está ali nos levantando, mas existe, depois desse levantar, existem lugares mais profundos que nós devemos alcançar no Senhor. E esses lugares é onde nós conhecemos os profundos mistérios de Deus. O Senhor começa a revelar coisas tremendas e especiais. Então eu te aconselho vivamente dentro da palavra, procure esses lugares profundos na palavra de Deus, para Deus trazer revelações extraordinárias para você. E depois que você receber tudo isso, procure cumprir com exatidão aquilo que Deus te pediu. Mas se você não conseguir, não se preocupa, Deus não desiste de você, desde que você não desista de Cristo. Eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos, onde você estiver. Se você tem passado por situações parecidas, se você se identifica com essa mensagem, se você sentiu que existe algo de Deus para você aqui, eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus aqui hoje, dentro do processo que você está, Ele já trouxe alimento, Ele já renovou, Ele já te deu uma força para você continuar a caminhada. Agora o que você precisa é alcançar esses lugares mais profundos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, crendo no poder da Tua palavra, que o anjo, Senhor, já trouxe um renovo, que o anjo já trouxe um mantimento, que o anjo já trouxe água, já trouxe pão, o anjo já trouxe um renovo da parte do Senhor. Pai, mas não é só isso, não é só isso que nós precisamos de ir mais fundo. Nós precisamos continuar a caminhada até o monte de Deus, nós não podemos parar. Pai, eu oro profetizando sobre cada vida, Senhor, aquilo de renovo que eles receberam, essa porção liberada, vai fazer com que a caminhada deles na direção do Senhor, ela continue, ela seja mais intensa, de que a força que eles têm para orar, para ler a Tua palavra, seja, Senhor, para aprofundar mais diante da Tua palavra, seja, Senhor, para estar mais diante do Senhor, para receber mais revelações dos Teus mistérios, dos segredos do coração do Senhor, que o Senhor tem para revelar os seus. Pai, em nome de Jesus, eu oro profetizando sobre cada vida, que haja renovo, que haja restauração, que haja revelação, que haja entendimento, que haja compreensão da Tua palavra, e que o Senhor faça tudo aquilo que é o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, crendo no Senhor e profetizando e tomando posse de tudo extraordinário que o Senhor vai fazer no nosso meio, para a glória do Teu santo nome. E você que concorda diz amém. Você que recebe de Deus essa palavra, aplaude o nome do Senhor Jesus, exalta o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra